Meus irmãos, uma boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém? De novo tem sido para mim, nessa noite, um momento muito especial da parte de Deus. Primeiro porque nós estamos aqui em família, estamos aqui juntos para celebrar aquilo que Deus fez em nossas vidas. Não é muito de nós aqui, se não fosse o Senhor, nós estamos nem sei onde, totalmente distantes, quem sabe da família, dos amigos, mas um dia fomos alcançados pela morte do Senhor Jesus na cruz e nos deu vida. Não somente isso, mas nos tornamos parte da família do Senhor. E esse tempo juntos aqui, essa reunião aqui, tem essa perspectiva de nos unirmos naquilo que o Senhor fez por nós e também desempenharmos na tarefa que Ele colocou em nossas mãos para o seu serviço. A terceira onda missionária tem sido assim um momento muito impactante na história de missões no Brasil. Queremos assim agradecer a Deus pelos momentos de lutas, de sacrifícios, em que os nossos queridos irmãos missionários passaram pelas nossas comunidades indígenas, muitos deles distantes de tudo e de todos, sofrendo as mais diversas situações, longe da família, longe dos amigos, longe da igreja, e aquele ambiente normal que se tinha como família de Cristo, agora muitas vezes sozinhos, apenas com a sua família, os filhos, e às vezes muitos sem a sua própria família, sozinhos na mata amazônica, Rondônia, Mato Grosso do Sul, mas com o objetivo único de expressar o amor de Deus àqueles irmãos que estavam ali naquelas comunidades. E com este esforço destes irmãos, muitos destes aceitaram a Cristo como Salvador e puderam então fazer parte também da família de Deus. Como consequência disso, como resultados desse sacrifício, desse trabalho, dezenas, se não centenas de líderes evangélicos hoje no Brasil se levantam para continuar o trabalho da primeira onda e da segunda onda. Nós não queremos substituir esses irmãos. A terceira onda não está para substituir este esforço, tanto da primeira quanto da segunda. Todos ainda ocupam os seus devidos lugares nesse trabalho. O que nós queremos é juntar esforços para que a mensagem do Senhor chegue a esses lugares, para que a palavra do Senhor seja traduzida para as línguas minoritárias, para que a mensagem de Cristo seja entendível dentro de uma visão única daquele grupo específico. Através disso, eles então entendam essa mensagem salvadora de Deus, e a partir desse entendimento se coloquem à disposição do serviço, e aí comece também a trabalhar evangelizando outros grupos tribais, seja ali por perto, ou seja ela distante. Então essa é a terceira onda missionária. Este é o movimento de Deus. Ronaldo Lindório, uma das mensagens que ele tem dado, ele diz que a igreja indígena hoje é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Isso é verdade. Alguns anos atrás, este grupo era pequeno, talvez insignificante. Mas hoje nós reunimos em nossos congressos entre 1.000 a 4.000 líderes, facinho, com pouco esforço. Reunimos esses líderes para 4 dias, para celebrar o que Deus está fazendo no meio do povo. E a gente percebe a alegria, o contentamento, a felicidade que esses líderes indígenas têm em poder estar juntos, não apenas conhecendo um ao outro, mas adorando a Deus juntos, na sua própria língua, dentro da sua própria cosmovisão, dentro da sua própria maneira de ver as coisas, todo trazendo ali de uma forma clara esse ministério da adoração a Deus. E o serviço de Deus também. E nós então estamos alegres por poder contar com mais essa participação da Igreja da Borda, para nos dar este empurrão a mais, nos conduzir um pouquinho mais, alguns passos um pouco mais para frente, para que então a gente consiga alcançar outros grupos no Brasil que precisam do Evangelho. Ainda faltam um pouco mais de 100 grupos no Brasil a receber o Evangelho, que não tem nada a respeito de Cristo, não sabe nada a respeito de Jesus. São grupos extremamente difíceis, de acesso completamente difícil, onde a língua também é difícil. Muitos deles são grupos nômades, que estão morando aqui, mas quando acaba a caça, tem que ir para outro lugar, quando acaba o peixe, tem que ir para outro lugar, quando acaba as frutas, ali eles têm que ir para outro lugar.
Então, são um grupo que está sempre mudando. Então, imagina um missionário trabalhar com um determinado grupo. Ele tem que estar sempre viajando, né? Constrói a casa aqui, amanhã tem que desmanchar o barraco, a casa tem que mudar com o grupo. Tem história, mais ou menos, de missionários que eles construíram a sua casa e no outro dia, quando levantou, não tinha mais ninguém. Todo mundo tinha sumido. Ué, mas para onde foi essa turma? E eles descobriram que tinha mudado para outro lugar. E aí, então, ele tem que mudar para alcançar estes grupos aí, ao longo destes anos, tem acontecido muitos delas. E essa noite, meus irmãos, a minha proposta aqui com os irmãos é trazer uma reflexão bíblica a respeito da missão de Deus, para mim e para você, crentes no Senhor Jesus, convictos de que um dia foi alcançados por Ele. E sabendo disso, nós tenhamos assim também essa ousadia, assim como de manhã aquele simples homem, João, que recebe de Deus este chamado, que incorpora nele essa felicidade da proclamação das verdades do Senhor. Que também nós aqui possamos fazer a mesma coisa, contribuir para que a mensagem do Senhor alcance estes lugares. Não tem sido fácil para muitos de nós. Talvez quando nós estamos assim à frente, parece que todas as coisas aconteceram assim tão rápido nas nossas vidas. Tudo foi fácil, mas nem sempre foi assim. Contei um pouquinho a minha história de manhã para os irmãos. Eu vivi numa comunidade terrena no Mato Grosso do Sul, era um grupo pequeno, aí com cerca talvez de umas 200, 300 pessoas, onde o Evangelho chegou entre nós em 1912, portanto já havia alguns crentes, havia alguns líderes ali já sendo treinados, capacitados para servir a igreja, e aí o Evangelho disseminou e cresceu naquela região. Mas na nossa família, uma família um pouco grande, família indígena, ela é grande, eles têm vários filhos, nós somos 9 irmãos, então uma família, imagina, uma família grande. E aí o Evangelho chega entre nós, e a graça do Senhor é derramada, e nós, os 9 irmãos, hoje são crentes no Senhor Jesus, líderes de igrejas, muitos deles são pastores, missionários, sendo enviados para o Amazonas, servindo ao Senhor em outras partes das etnias no nosso país. Queremos louvar a Deus por essa boa mão de Deus, que nos alcançou um dia, através de uma palavra de alguém, que se dispôs a entregar-nos a mensagem de Deus. Mas a minha trajetória não foi uma trajetória fácil, porque na cultura terrena, dentro dessa visão terrena que nós temos, o filho mais velho, ele é o responsável direto para suprir a necessidade da família. Então, dificilmente o filho mais velho tem liberdade de ir para algum estudo, de buscar alguns recursos para ele próprio, porque o objetivo cultural é que aquele filho mais velho é o segundo pai, eu diria assim, para suprir a necessidade da família. Como nós éramos muitos irmãos, então, como eu era o filho mais velho, eu tinha essa responsabilidade de buscar alimento, de suprir a casa, de cuidar dos meus irmãos, ajudar a minha mãe, ajudar o meu pai, enfim, essa era a minha tarefa. Então, dentro dessa visão, dificilmente eu poderia buscar alguns estudos na vida, porque o objetivo cultural era que eu ficasse ali, único, exclusivo ali, para poder suprir e ajudar o meu pai a suprir a necessidade da casa. Mas aí um dia Deus muda a história, completamente. Coisas impossíveis na mão de Deus acontecem. E nós temos que ver aí o milagre de Deus. Não sei o que aconteceu. Eu não sei contar exatamente o que foi. Mas um dia meu pai disse, nós estávamos orando lá com minha mãe, no nosso culto dominical, no culto devocional, e nós entendemos que nós vamos liberar você para poder buscar algum estudo na vida. E nós vamos fazer todo o esforço para que você, então, alcance algum conhecimento, para que, quem sabe também, algum dia, no futuro, você possa voltar e para nos ajudar aqui em casa, suprindo alguma das nossas necessidades. E naquele dia, então, com 12 anos de idade, saí da aldeia para voltar só depois de 30 anos. E Deus me deu o privilégio
de poder estudar, poder galgar um pouco mais de conhecimentos, tanto na área secular quanto na área teológica. Deus me deu a oportunidade de fazer algumas escolas. Depois de terminar o ensino médio, me pós-graduar em algumas áreas, Deus me deu o privilégio também de fazer alguns seminários. O primeiro dela foi uma faculdade teológica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 4 anos ali. Aquela história de grego, hebraico, não é fácil, não é? É uma experiência extremamente complicada, mas eu fui muito bem no grego, no hebraico, porque o hebraico é uma língua tribal, então é uma língua que a gente se assemelha muito, né? A língua hebraica é uma língua tribal, então eu me encantei com a língua hebraica, e fui bem naquela matéria, fiquei tão feliz por isso, mas a língua hebraica era uma língua assim tão difícil, tão complicado, que simplesmente não aconteceu nada. Mas saí, estudar, depois viemos para Atibaia, Seminário Bíblico Palavra da Vida, fizemos aí o nosso curso também no Seminário Palavra da Vida, depois estudamos mais um pouco e ficamos ali aí por alguns anos, ajudando também o seminário. Depois disso, Deus nos deu o privilégio de poder trabalhar junto ao nosso povo indígena no modo mais amplo da palavra. Em 2000, nós recebemos então a incumbência de dirigir o CONPLEI hoje, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Desde lá, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado alegria de poder servir a Ele cada vez mais. E também observar essa mão de Deus conduzindo a história. Quando nós olhamos para trás, vemos a mão de Deus conduzindo, e aí temos a certeza que não foi o nosso entendimento, não foi o nosso conhecimento, não foi a nossa maneira de agir, de dirigir, mas foi a mão de Deus. E quando encaramos isso, nós encaramos assim, sabendo que nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada, se Deus não estiver conosco. Então, a obra missionária é isso, meus irmãos. A obra missionária é Deus agindo por meio de nós. É Deus fazendo as coisas acontecerem por meio das nossas vidas, daquilo que Deus colocou às nossas mãos. Quando nós olhamos para os homens do Velho Testamento, observamos aí como Deus tratou eles, como Deus trabalhou com estes homens, como foi a motivação deles, e como Deus os conduziu na história. Não somente esses homens das Escrituras, que estão relatados ali para o nosso ânimo, para nos dar essa motivação de caminhar, mas a própria história de missões no mundo. Alguns homens marcaram épocas, não apenas nos séculos XV a século XX, mas nos nossos dias atuais também, nós percebemos homens e mulheres servindo o Senhor e tendo essa alegria de poder servir a Cristo, e somos motivados por Ele. E talvez algum destes homens, muitos de nós jamais vamos conhecer, talvez deles nunca vão estar escritos na história, nunca vão estar numa placa, nunca vão estar escritos nesses grandes livros missiológicos do mundo, mas estão, sim, escritos na mente e no livro do próprio Deus. Eu quero crer que muitos de nós sentados aqui está escrevendo uma bela história, e essa história tem muito a ver com o progresso do Evangelho, do seu bairro, na sua comunidade, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, onde Deus o conduzir, o levar. Saiba que você tem uma responsabilidade de falar do amor de Deus. Eu quero nessa noite ler em Josué capítulo 1. Abramos a Bíblia para Josué capítulo 1, versículos 1 a versículo 9. Meus irmãos, mais uma vez, fiquemos de pé para a leitura da palavra. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Josué é um livro do Velho Testamento. Talvez muitos de nós já fizemos essa leitura, ou quem sabe já passamos por lá algumas vezes. Mas Josué nos traz uma mensagem para os nossos corações. Eu quero crer e orar ao Senhor, para que Ele de fato fale conosco nessa noite, mais uma vez, como já tem sido assim desde o início desse trabalho. Diz a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, versículos 1 a versículo 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora
passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente, se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde, meus irmãos? Por onde quer que andares. Foi fraco demais essa última frase. Podemos falar de novo? Vamos ler o versículo 9? Acompanhe comigo. Não te mandei eu? Sê forte, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Porque este é o nosso Deus, que vai nos acompanhar, é o Deus Emanuel, é o Deus presente. É Ele que nos acompanha, é Ele que está conosco, é Ele que vai à frente, é Ele que vai ao lado, é Ele que vai atrás. Este é o nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Baixemos nossas cabeças e falemos mais uma vez com o Senhor. Deus, obrigado pelo ânimo do Senhor nessa leitura. Pensando agora, Pai, nestes dois homens, as quais lemos aqui, Josué e Moisés. A tarefa deles não era nada simples. Eram extremamente grandes. Quem sabe até fora do seu ambiente de trabalho normal. Quem sabe até, Senhor, coisas que eles mesmos questionavam se faria ou não. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, a Tua palavra traz o conforto, traz o ânimo para eles. E essa palavra, Senhor, deve ser a mesma palavra para nós hoje. Palavra de conforto, palavra de coragem, palavra de ânimo, palavra para seguir um pouquinho mais. Ó Deus, obrigado porque nós dependemos do Senhor. E queremos crer, Pai, que o Senhor vai à nossa frente, vai derrubando barreiras, vai abrindo portas. Ao mesmo tempo, o Senhor está nos protegendo, nos cuidando, para que a Tua mensagem, Deus, para que a Tua palavra alcance os corações, tanto perto quanto longe. Obrigado, Deus, por essa igreja, obrigado pela Igreja da Borda, por aquilo que ela tem sido um espelho, uma motivação para todos nós, líderes indígenas no Brasil. Falamos com muito carinho dessa igreja, porque ela entendeu a mensagem do Senhor para ela. E obrigado, Deus, oxalá que outras igrejas também tenham este mesmo desejo, Pai, de encarar esse trabalho como algo que é parte do nosso ministério, é parte da nossa caminhada cristã. Não é um adendo do nosso caminhar, mas, Senhor, é parte da nossa vida. Ó Deus, queremos agradecer a Ti por isso. Nos ajuda nesses minutos juntos aqui, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Poder sentar. O povo de Israel estava
um momento muito difícil da caminhada. Eram momentos de conquistas. O desafio era muito maior agora, era porque aquele maior líder, aquele que dirigia o povo, aquele que estava à frente do povo, não estava mais. Uma nova pessoa, um novo homem, agora assumiria essa tal responsabilidade. Agora imagina a dificuldade que Josué tem em assumir uma tamanha responsabilidade como esta, de conduzir o povo, quem sabe frente às batalhas, frente aos perigos, frente aos questionamentos daqueles que estavam junto a eles, daquele grupo que era milhões de pessoas, uma conquista deste lugar novo, dessa terra nova, deste lugar totalmente desconhecido. Mas Deus havia dado a Moisés uma promessa, havia dado àquele líder um caminho a seguir, havia dado a ele deliberações de que ele então, se confiasse nele, Deus eterno, poderia conduzir este povo a este lugar, poderia dar a este povo este descanso tão sonhado, poderia dar a este povo um lugar de abrigo, lugar de podendo criar a família, talvez criar os seus animais, um lugar de segurança, um lugar onde poderia ter tranquilidade. Mas a história diz de que este homem agora é morto. Algo estranho acontece. Agora o outro se levanta para assumir tal responsabilidade. Imagina a tremenda dificuldade que Josué tem em conduzir esse povo, que estava acostumado já com o seu líder, que estava acostumado já com a palavra da sua liderança, talvez com os jeitos, a maneira, quem sabe os olhares de Moisés, era algo que o povo já sabia exatamente o que ele queria. Agora Josué assume essa responsabilidade, e pode agora perceber que nele mesmo, sem a ajuda do Senhor, sem a força do Mestre, sem a condução do Deus Jeová, dificilmente ele poderia conduzir aquele povo. Então ele para agora e pede a Deus, ora ao Senhor, chama o Senhor, dono da obra, chama este Deus que esteve com Moisés, convida este Deus, para que ele faça parte da história dele agora para frente. E certamente o Senhor faria parte da história de Josué. Muitas vezes nós sentimos assim, quando nós temos algumas dificuldades em nossa caminhada. A primeira coisa que vem, o primeiro sintoma que vem, é o sintoma do desânimo. É ficarmos parados pelo caminho. Talvez por uma palavra aqui, talvez por uma situação adversa. Elas têm a capacidade, muitas vezes ela tem a capacidade de nos desanimar, de nos parar pelo caminho. E muitas vezes ficamos estagnados, estacionados, por conta de situações que são situações genuínas, que são situações, quem sabe até legais, mas que nos traz um desânimo tremendo a prosseguirmos um pouquinho mais nessa caminhada. E Josué então recebe a instrução de Deus. Os inimigos surgiam pelo caminho, eram grandes demais para a tarefa que ele tinha na mão, mas ele pede, ele solicita, e ele busca a presença de Deus, e ele quer receber de Deus essa instrução, para que o amor de Deus, para que a força dele, do Senhor, alcance não somente a mente, mas reanime de novo este homem cansado, quem sabe pensando nele mesmo, incapaz de assumir tamanha responsabilidades. Mas agora o Josué recebe da parte de Deus isso, ele encara, ele sabe que sozinho ele não vai a lugar nenhum, mas com Deus ele poderia ir um pouquinho mais além. Muitos de nós somos assim, irmãos, e dentro dessas circunstâncias, ele nutre aqui o amor de Deus,
E o amor de Deus, então, enche o coração deste homem, reanima ele de novo, traz ele de volta para esse convívio do amor, do cuidado, da paz, do encorajamento. E agora, então, ele está, de fato, agora olhando para aquilo que Deus quer que ele faça. Eu preciso entender isso na minha caminhada cristã. Eu preciso entender que mesmo diante das diversidades da vida, nós temos o Senhor da história, nós temos o Deus absoluto, um Deus que nos cuida, um Deus que nos ajuda e faz a gente atravessar o nosso Jordão. E aqui Josué precisava atravessar o Jordão. Jordão, para nós, talvez muitos de nós, pode ser uma luta diária, pode ser a nossa família, pode ser o nosso trabalho, mas todos nós, em algum momento da vida, precisamos atravessar o nosso Jordão, precisamos ir para o outro lado. Isso aconteceu com Josué, ele fez isso. E nós precisamos entender que Josué tinha os princípios bem claros da parte de Deus. Quando eu assumi o Complém em 2000, eu percebi que eu não tinha nenhuma capacidade para conduzir esse ministério, nenhuma forças humanas para conduzir esse trabalho. Nós juntou-se, então, um pouco mais de 50 líderes em Chapada dos Guimarães, num congresso pequeno que fizemos ali. E ali eles decidiram, então, colocar sob minha responsabilidade a condução desse projeto no Brasil. E desde lá o Senhor nos deu graça. Alguns amigos, irmãos em Cristo, como Edson Bacari, se juntou a nós. Como Elite Cuna, do Amazonas, juntou a nós e disse: olha, Henrique, você não está sozinho, nós queremos estar com você. E vamos levar essa tarefa. E foram momentos muito difíceis, porque havia um certo descrédito de algumas agências missionárias, deste novo momento, se estes líderes, que agora estavam assumindo, teriam condições de ir um pouquinho mais além, de levar um pouquinho mais a mensagem, de poder conduzir essa tarefa. E a verdade era essa mesma, porque muitos daqueles irmãos indígenas que haviam assumido algum tempo atrás, eles tiveram grande dificuldade de conduzir o trabalho, e certamente essa era uma desconfiança das agências missionárias. Mas aos poucos, Deus foi nos dando alegria e graça, e esses irmãos puderam perceber também na caminhada que Deus estava nos ajudando, que Deus estava dando a direção certa, que Deus estava nos conduzindo, que Deus estava abrindo portas, e de repente, coisas grandiosas aconteceram. Quando eu olho para trás em 2002, que éramos apenas 50 líderes, sentados ali embaixo daquelas mangueiras, em Chapada dos Guimarães, em 2012, nós reunimos em Chapada dos Guimarães, para 4 dias, 2.800 líderes vindo de toda parte do Brasil, e de 16 países do mundo, para estarem conosco aqueles dias. Foi um momento tremendo, algo novo aconteceu. O que será? Nem mesmo nós sabíamos como agir diante daquela situação. Era muito clara a direção de Deus, era muito claro a maneira de trabalhar de Deus na vida das pessoas. É por isso que quando eu olho para Josué, eu percebo que ele tinha os olhos deles vidrados no Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Este é o nosso Deus. Ele sabia perfeitamente que Deus estava na história e que Deus estava controlando para que as coisas acontecem, não por causa de Josué, não por causa de Moisés, não por causa de Arão e outros, mas por causa do próprio nome do Senhor Jesus, Senhor Deus. O seu nome é engrandecido, e o louvor, a honra, a adoração deve ser dada a Cristo Jesus. Moisés estava morto, a crise estava instalada, este era um grande líder, mas ao mesmo tempo, mesmo morto, Deus ainda continuava no trono, Deus continuava no comando, Deus estava à frente. Josué precisava saber disso. Crises. Vivemos um momento difícil da vida nesses últimos anos.
Estamos passando num momento, historicamente, talvez uma das mais difíceis épocas que eu já vi, tanto do lado espiritual como do lado social. Mas, ao mesmo tempo que essas crises se levantem, nós temos um Deus todo-poderoso, que cuida das nossas vidas e que Ele controla todas as coisas, mesmo que aparentemente as coisas estão indo de mal a pior. Nós temos um Deus poderoso, um Deus da história, um Deus que comanda as nossas vidas, um Deus que age por meio das nossas vidas, por mais que ela seja simples. É um Deus que comandou a história do Velho Testamento, é um Deus que comanda o Novo Testamento, é um Deus que não ficou esquecido no passado, a sua palavra não caducou, não caiu no esquecimento, é um Deus presente, é um Deus real, é o nosso Deus, é o Deus da história que convence o pecador ainda hoje, do seu estado de pecado, é que traz a luz de volta para aquele que necessita, é aquele que alcança aqueles irmãos indígenas lá do Amazonas, os mais distantes. Algo acontece lá dentro. O que aconteceu? Nós podemos saber claramente que foi a mão e poder de Deus. Este é o nosso Deus. E Josué precisava crer nisso um pouquinho mais. Crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, Josué precisava cravar os seus olhos, fitar os seus olhos em Deus, tão somente, a despeito dos desafios que ele tinha à sua frente e ao seu redor. O deserto era real, o momento era crucial, as dificuldades eram latentes, mas Josué precisava ter os olhos fitos neste Deus. O deserto não era nada atrativo. O calor era intenso. O frio era intenso. As murmurações eram reais. Mas Josué precisava crer, assim como nós, de que os nossos olhos devem ter uma direção certa. E essa direção deve ser o Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra, e que está pronto e disponível a qualquer momento, a qualquer instante, para nos ajudar. Josué sabia disso, por isso então ele atravessa o Jordão animados, não por causa do calor insuportável, mas por causa do calor do próprio Deus inserido no coração dele e na mente dele. Então ele atravessa isso, convictos de que o Senhor daria condições suficientes para ele caminhar mediante todos esses desafios. E, meus irmãos, trabalhar na vida missionária, trabalhar como missionários, irmãos, é um desafio, porque primeiro você tem que sair do seu convívio normal, na sua vida cotidiana. Quando vai para um outro lugar, vai ter que aprender uma outra língua. Os amigos não são os mesmos. As pessoas vão responder diferentemente daquilo que nós gostaríamos que eles respondessem. E muitas vezes nós vamos demorar a aprender uma nova língua, se ambientar com aquela nova cultura. São desafios enormes que todos os missionários passam. E nós indígenas também passamos por isso como missionários. Conversando com Adriano e Kellen, estive em Belém recentemente, encontrei com eles para sempre dou um pastoral para esses nossos irmãos, viajo nesses lugares para visitar esses irmãos durante os anos, e estive com Adriano e Kellen. E eu escutei deles as dificuldades, eles chorando, dizendo, é difícil demais aprender essa outra língua. Mas nós estamos quase lá já, estamos já podendo falar algumas coisas. Então, para o próprio indígena também, para trabalhar com outro indígena, é outro desafio. Ele tem que aprender a língua. Havia-se uma história, havia uma ideia, de que agora, quando o indígena vai trabalhar com o povo, a coisa vai acontecer rápido. Não é verdade.
Pode ser sim que as coisas vão acontecer, mas não tão rápido assim. Algumas coisas ele já tem, como por exemplo a comida, algum lugar muito semelhante. Anda de barco, leva pouca roupa, algumas mudas de roupa. Não usa repelentes. Toma banho no rio, sem problema. Come a comida normal lá, que é comida boa. Já tem essa situação que é bem favorável a ele. É bem verdade que isso sim, mas ainda existem essas dificuldades da língua, da cultura. Ele pensa, o indígena não é igual. Ele pensa diferente um do outro. A minha cultura terena, ela é diferente da cultura guajá. Assim como a cultura guajá é diferente da cultura bacairi. Ela é única, ela é própria, ela tem a própria cosmovisão, ela tem o próprio ambiente de vida. E o missionário que chega lá tem que ambientar-se com esta nova realidade. E nem sempre é fácil. O que nós precisamos fazer frente a desafios, mesmo com essas dificuldades latentes, que são reais, nós devemos fazer como Josué, fitar os nossos olhos no Senhor e pedir a ajuda dEle, e dobrar os nossos joelhos perante Deus e dizer: Senhor, eu estou no meu limite, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor pode fazer, e eu quero caminhar um pouquinho mais. Esse que Deus fez, eu creio que isso que Deus fez, com muitos de nós aqui sentados, quanta investida de pessoa em nossas vidas, nos trazendo a palavra, sentando conosco, orando conosco, nos animando, e aí de repente algo novo aconteceu. Deus transformou as nossas vidas por meio de uma palavra que só Deus pode fazer. Que só Deus pode fazer. Eu lembro, meus irmãos, colegas, que na nossa igreja, entre o povo terena, aconteceu algo interessante. Teve um senhor que não era crente, mas costumou vir assistir os cultos. Isso demorou 12 anos. E até achávamos que ele já era crente, porque ele vinha, participava, ajudava no serviço da comunidade, da igreja. Mas ele nunca tinha tomado uma decisão ao lado de Cristo. Ele ouvia as palavras, vinha para as escolas bíblicas dominicais, lá na comunidade, sentava ali naqueles bancos para ouvir a palavra. E voltava. Todas as vezes. Mas um belo dia, depois de 12 anos, sentados numa sala ali da escola bíblica dominical, o professor estava dando o estudo daquela manhã de domingo, em um texto da palavra. E de repente aquele senhor se coloca de pé e pede a palavra. Ele disse: olha, eu queria dar uma palavra hoje de manhã. Ele diz: olha, hoje entendi a palavra do Senhor. E eu quero me entregar ao Senhor Jesus hoje, em plena escola bíblica dominical, numa sala de homens. Ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O que aconteceu, meus irmãos? Depois de 12 anos, ouvindo ali a palavra, de repente Deus falou ao coração dele. Aqui percebemos claramente que a mensagem de Deus alcança as pessoas, alcança aqueles da comunidade quanto aqueles da cidade. A mensagem para todos. E Josué sabe disso. Ele crava os seus olhos no Senhor. Ele olha para o Senhor. Ele sabe que o socorro vem dele. E ele quer caminhar, sabendo de que o Senhor pode dar a ele os recursos necessários para conduzir aquela nação. Mas o que mais precisamos saber de Josué é que nós precisamos ter em Deus a nossa vitória. Temos que enxergar no próprio Deus que em algum momento Ele vai nos dar vitória, assim como deu para Josué, atravessou o Jordão, conduziu o povo, Deus deu a ele a vitória. E nós na vida cristã também somos assim. No dia a dia nossa, Deus vai nos dando alegria,
vai nos dando desafios, mas ao mesmo tempo também a vitória, os milagres vão acontecendo no dia a dia. E essas coisas são para a adoração e louvor ao nosso Deus. Por isso que ele faz isso. Quando olho, por exemplo, para alguns homens que me cercaram durante a minha caminhada cristã, eu posso perceber neles que eles tinham em Deus a vitória dia a dia para a sua vida. O meu avô, que nem lia, mas todas as vezes que pedia para ele ler um texto, ele sempre lia o mesmo texto. Ele fazia a questão de explicar aqueles textos que ele decorou já por muito tempo. Mas ele fazia questão de ler aquele texto e dar uma palavra para nós a respeito daquele texto. A vitória do Senhor, encaradas por ele no dia a dia, fazia com que aqueles textos que ele tinha na mente e no coração dele fosse força suficiente para encarar os desafios da vida. Os obstáculos chegam, mas nós precisamos confiar neste Deus verdadeiro. Um dos exemplos de homens que marca a minha vida, pelo menos alguns deles, eu tive o privilégio de conhecer esses homens. Quando, no final dos anos 40 para 50, eles então decidiram fazer o primeiro contato com o povo Chavante no Mato Grosso. Era um povo extremamente guerreiro. Até o exército brasileiro tinha medo de fazer o contato com este grupo Chavante, por eles serem tão hostis, tão guerreiros, ninguém conseguia fazer o contato com eles. Mas dois homens decidiram, em nome do Senhor, fazer o contato com estes guerreiros chamados Chavantes, temidos até pelo governo brasileiro. Fizeram algumas expedições para o rio, próximos às comunidades Chavantes, o rio Coluene, o rio das mortes, para fazer o primeiro contato com aquele povo. Eles fizeram a primeira investida, contrataram alguns guias, para poder, então, ter o contato, pelo menos chegar perto destes chamados guerreiros. E fez o primeiro contato, bem distantes, mas começaram a perceber aqueles Chavantes nus, estavam ali nas matas do Mato Grosso, e eles entendiam também que eles precisavam conhecer o amor de Deus. A primeira investida foi de longe. Sucessivamente foi fazendo os contatos, até serem emboscados pelos Chavantes numa das curvas do rio Coluene, numa barranca do rio, onde tinha muitas pedras, e que eles sabiam perfeitamente que aqueles missionários poderiam descer das suas canoas e empurrassem o barco por conta das pedras, por conta das cachoeiras que tinha ali. E ali disseram: nós vamos então eliminar todos esses homens brancos aí nessas canoas. E a história diz de que aproximadamente entre 100 a 150 guerreiros Chavantes se posicionaram na barranca do rio, uma distância aproximadamente de 50 metros, e começaram a alvejar aqueles missionários que estavam tentando empurrar o barco naquela cachoeira. Mas a história diz de que nenhuma flecha atingiu aqueles missionários. No momento em que aqueles Chavantes começaram a atirar, houve um vento tão forte que desviou todas as flechas daqueles guerreiros. E eles voltaram, então, pensando: o que será que aconteceu? Estes não são gentes, deve ser alguns deuses que estão passando por aqui, porque Chavante não erra um pássaro de 100 metros numa flechada. Ele não erra, são expert nas flechas, e errou
50 metros, aqueles grandes homens ali, aqueles americanos altos, que estavam ali passando, empurrando aquela embarcação. E depois, então eles desceram para frente no rio, e tentaram segurar alguns deles, dizendo, mas vocês são gentes, começaram a apalpar neles, pensando que eles eram espíritos, e dali para frente, então, foi o primeiro contato, foi o momento onde Deus abriu oportunidade para que a mensagem do Senhor pudesse alcançar os Chavantes. Hoje, Chavantes são um grupo grande de crentes, igrejas implantadas, lideranças fortes, mas alguém estava ali pronto para que ver a vitória do Senhor, muito clara, através da vida daqueles homens. Há uma história bonita. Esses dois homens, dois deles ainda estão vivos. Um deles é Ari Bolbeck e Haroldo Heimer, a palavra da vida. São homens de Deus, homens que se dedicaram para falar do amor de Deus. Mas, em último lugar, Josué precisava também crer um pouquinho mais. Ele precisava ouvir e entender a visão de Deus. E ele creu nisso. Os versículos 2 a 4 nos diz isso. E, por último, eles precisavam receber de Deus toda a força, toda a coragem. O Senhor é muito didático aqui. Ele repete várias vezes para Josué, porque sabia que Josué precisava da força, da coragem do Senhor. Ele sabia que estes homens, ou este homem, precisava da graça dele, porque ele repetiu, ser forte, ser corajoso, várias vezes, porque sabia, meus irmãos, que em Josué não residia coragem nenhuma, e nós muitas vezes temos olhamos como missionário, como cara super-herói, como uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não pega nenhuma doença, uma pessoa que não tem dor, não sofre nada. Às vezes olhamos para o missionário assim, nesse ponto de vista, mas o missionário ele chora, o missionário ele fica doente, o missionário ele tem dificuldades de relacionamentos com a equipe, mas aqui Josué precisava crer um pouco mais, de que o Senhor poderia dar a ele coragem suficiente para atravessar o Jordão e levar o povo a este lugar de descanso. Meus irmãos, todos nós, crentes no Senhor Jesus, nós temos uma tarefa na mão, para conduzir as pessoas para um lugar onde só Deus pode trazer descanso, onde só Deus pode derramar graça. E aí cabe a nós, como igreja de Cristo, sermos instrumentos do Senhor para conduzir essa multidão que estão ali a passos largos, sem conhecimentos de Deus, envolvidos em diversas circunstâncias, em diversos credos e costumes, mas nós devemos apresentá-los à graça salvadora do Senhor, e através dessa salvação, conduzir este povo à família de Deus, a igreja fazerem parte da família cristã. Graças ao Senhor, que nós hoje indígenas fazemos parte da família de Deus. Um dia o Senhor nos alcançou, e somos gratos por isso, porque hoje podemos falar de igual para igual, e dizemos que nós somos, independentemente de sermos com cabelo liso, ou temos um pouquinho a pele escura, mas nós somos parte da família, e podemos chamar um outro de irmãos no Senhor, irmãos em Cristo, irmãos que só é possível por causa do amor de Deus. Que essa terceira onda missionária seja algo que bate no seu coração. Que a terceira onda missionária seja a motivação da sua oração. Que a terceira onda missionária seja algo que vai incomodar a sua mente e coração. E que você vai orar por nós, a caminhar um pouco mais conosco. E de, no futuro, observar esses resultados de vários guajás crentes no Senhor Jesus, de igrejas implantadas nas suas comunidades, de bacairis salvos por Cristo Jesus, de chavantes crentes, de gaviões salvos, não gavião da fiel, mas gavião salvo no Senhor Jesus, crendo
em Cristo Jesus. Aliás, eles precisam da salvação também, os gaviões, né? Mas crentes no Senhor Jesus, salvos pela graça de Cristo. Nós precisamos alcançar essa turma, para que o nome dele seja glorificado e honrado através das nossas vidas e através da atividade que Deus colocou para você fazer. E assim, proclamarmos o nome de Cristo até que ele venha. E que sejamos assim, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida. E que sejamos mais e mais firmes. E mais irmãos. Para que o nome dele seja alcançado aqui em São Bernardo. E através de São Bernardo ir para a Amazônia, Rondônia e Roraima. E alcançar o mundo afora. Para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Que Deus possa nos abençoar e nos encorajar. Essa tem sido a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.